Paz e graça, irmãos. É uma felicidade enorme poder estar aqui hoje. Isso batia no meu coração já há muito tempo, desde o meu acidente. E eu sempre quis passar essa felicidade, essa paz, esse amor que eu vivo, essa alegria que eu tenho na minha vida, sabe, que eu pudesse passar através do meu testemunho para cada um de vocês. Eu tenho um versículo na Bíblia que ele anda comigo sempre, desde eu menina, eu tenho esse versículo comigo. E ele é muito forte, ele me fala muito. Eu não fui criada num lar evangélico, minha mãe, assim, a minha família, ela nunca obrigou a gente a frequentar uma igreja evangélica, mas deixava a gente livre. E meu coração sempre quis que eu tivesse numa congregação, numa igreja. E eu ia, sempre fui, mesmo jovem, criança, adolescente, eu sempre fui. E porque Deus sempre falou muito profundamente comigo, parece não, é verdade, sempre Ele prepara a gente para a vida, para tudo que a gente tem que passar. Então, o Salmo 4, 1:8, que fala muito comigo sempre: responda-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia tem-me aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homem, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade, buscarei a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, só levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhe hás fartura de cereais e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me faz repousar seguro. Então, assim, essa palavra de Deus, ela é tão profunda, ela fala tanto com você, das suas fraquezas, das suas vaidades, dos seus medos. Então, a gente tem que saber que a gente tem um Deus maravilhoso. Eu vou começar um pouco da minha fala, quando eu conheci meu marido, Carlos. Foi em 1982, tem tempo, né, gente? E assim, nós começamos a namorar em 82, e nós namoramos por 5 anos, até 95. E naquela época você tem que casar, porque você não pode ficar namorando muito tempo. Então, quando eu conheci o Carlos, eu frequentava a igreja cristã evangélica ali do setor sudoeste, mas não me batizei, nem eu, nem ele. E eu tinha um desejo no meu coração de casar com a bênção, de um pastor, que tivesse o ato civil e religioso, mas como eu não era batizada, tinha essa dificuldade. E também a gente não tinha condições naquela época de casar numa igreja, ter todo aquele evento de uma igreja. E eu convidei o pastor da igreja cristã evangélica para fazer o casamento na casa dos meus pais, no quintal, que era um quintal grande, e ele aceitou. Então, assim, isso foi de grande alegria para o meu coração, porque eu sentia que Deus estava me preparando para um casamento que tivesse realmente os princípios de um casamento, que tivesse na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E o pastor aceitou e eu fiz o casamento na casa dos meus pais. Eu casei em 1987, e isso, meu bem? E aí, depois de 5 anos de namoro, e foi uma bênção, E a gente viveu ali aquele casamento em 87. Quando foi em 89, o Carlos, meu marido, foi convidado para estar indo morar em Belém e trabalhar. E com isso a gente ia mudar de vida, tudo, e nós aceitamos ir para Belém. Ele tinha um padrinho lá e a gente foi para Belém. E quando chegamos lá, tivemos uma vida tranquila, graças a Deus. Eu trabalhava aqui desde os 14 anos, eu trabalhei com carteira assinada. Então, assim, sempre na minha vida eu achei prioritário você trabalhar, você pagar suas contas, você honrar a sua vida. E isso sempre fez muito presente na minha vida. E quando a gente estava em Belém,
eu no início não trabalhei e a gente ficou ali, né, desde 88. E quando foi em 89 eu tive a minha primeira filha, Isabel. E depois, em 92, eu tive a Manuela, né, minha filha caçula. E Deus estava ali nos preparando. E quando foi em 95, a gente era véspera de carnaval. Eu era muito vaidosa, não andava só no salto alto. E como estava próximo do carnaval, a gente estava indo muito para a praia, para bronzear, para passar o carnaval, tudo. E quando foi dia 20 de fevereiro de 95, eu sofri um acidente de carro. No domingo, isso foi numa segunda-feira, no domingo meu marido, ele passou muito mal, com dor de garganta, a garganta infeccionada. E eu falei, olha, amanhã eu vou te levar no médico. Eu mesma vou te levar no médico, porque isso não está certo. E em 95 não era obrigatório o uso do cinto de segurança. E a gente foi, eu estava com a perna cruzada, falando no celular, para marcar uma consulta. A gente foi num lugar, não tinha, fomos em outro, para ver em outro lugar. E quando a gente foi, nós na preferencial, numa avenida municipalidade, na cidade de Belém do Pará, um carro, uma pessoa embriagada, do jeito que ele veio, ele bateu no nosso carro. E quando ele bateu no carro, o carro desgovernou, deu uma rodada, e eu tive aquele chicote, né, que levou o pescoço. Eu fui lá na frente, cortei os supercílios, e quando eu voltei, eu caí do outro lado já do carro, e essa pessoa embriagada, a gente bateu numa parede de um comércio, e ali o Carlos disse que na hora eu falei para ele, não deixa me mexer, não deixa me tirar daqui. Eu não lembro que eu senti que eu desmaiei, não senti não, eu desmaiei na hora. E com essa minha fala, porque eu conheço ele, que se fosse de outra reação, ele ia querer me pegar. Mas ele não me pegou, e com aquilo eu pude me preservar viva, porque com o choque da batida, a minha coluna cervical, ela estraçalhou, ela quebrou pontiaguda. E assim, ela ficou muito frágil e comprimiu a medula. Então, médicos sabem que se tivesse qualquer detalhezinho ali, era morte fatal. Mas Deus me cuidou daquele momento. Deus me preparou naquele momento para passar diante da tempestade. Mas eu me senti vitoriosa desde aquele primeiro momento com essa fala. E nós fomos para o hospital, e eu lembro que quando eu saí de manhã, eu lembro da roupa que eu estava. Eu olhei no espelho do elevador, e era uma blusa que eu gostava muito, uma blusa que eu me sentia bem com ela. Aí eu falei, ai, estou bonita hoje. E assim, aquilo me marcou, eu fecho os olhos e eu me vejo naquele momento. E quando eu fui para o hospital, depois de me retirarem, né, do carro, com colete cervical, com uma tábua de socorro, e tudo isso me preservou a vida, foi aí que eu voltei à consciência, e quando eu saí, eu percebi que tinha um homem sentado no poste do meio-fio assim, e eu percebi que foi esse homem que bateu no carro. E eu fui para o hospital e, sem saber, eu pensava que eu que não queria me mexer, eu que tinha que me preservar, mas não era, eu estava sem movimento total do pescoço para baixo, nem o pescoço, nem mexia direito também. E quando foi passar pelos tratamentos, pelos exames, eles não tinham como me virar, porque qualquer movimento ia perfurar a medula e eu ia morrer na hora. Então, eles já viram a gravidade do acidente, porque eu paralisei totalmente. Aí eles tiveram que cortar a minha blusa, que eu gostava tanto. Aí eu pensei, poxa, a vida não é nada. A vida, né, é detalhes, e a gente só tem que sentir bem com Deus, que a gente só tem que ter Deus presente na nossa vida com tudo, com tudo. E ali eu passei por várias cirurgias, passei primeiramente por uma cirurgia aqui atrás para tirar os ossinhos, para evitar que ele comprimisse a medula de alguma forma, e depois eu tinha que passar por outras para corrigir, e eu fiquei com uma tração na cabeça, né, um peso assim, puxando o meu pescoço com peso, não me lembro a quantidade do peso, mas esse peso me punha para trás,
na cama estática, para que eu não tivesse movimento e ele descomprimisse a medula, para não, que não houvesse a fatalidade. E com isso eu passei mais de 1 mês e pouco no hospital nessa situação. E quando chegou um momento, eu tinha uma infecção tão forte de pulmão, e meu pulmão infeccionou, eu tive pneumonia. Aí eu não falava, porque meu peito tomou todo de secreção, e eu tinha que fazer outra cirurgia, e não tinha como fazer, porque eu estava com febre de 40 graus sem cessar. E essa febre era constante, e não passava, e eu querendo ter melhoras, querendo ter um diagnóstico favorável, e não tinha, porque a febre não deixava. E aí minhas irmãs, uma irmã foi, minha mãe foi para Belém, e uma noite minha mãe estava dormindo no quarto comigo, e ela adormeceu, e de repente eu falei, meu Deus, eu não aguento mais, qual que será a minha situação? Eu preciso cessar essa febre, eu preciso ter um diagnóstico para mim, eu não estou reclamando, eu não questiono o porquê, mas me ajuda a acabar com essa febre. E de repente, meu quarto clareou como um dia, não muito mais do que dia, um brilho sobrenatural, uma transparência sobrenatural. E de repente eu vi os anjos naquele quarto voando, e Deus falou comigo claramente que eu ia passar por tudo isso, mas que Ele já estava me curando, me sarando e libertando de toda infecção. E aquilo foi tão maravilhoso e tão real, que no mesmo instante a febre cessou. No outro dia não tinha mais nada de febre. Impressionante. E quando terminou esse momento de Deus falando comigo que eu ia passar, mas eu sou vitoriosa sempre. E que não seria, mas eu sou. E quando eu senti que eu tinha melhorado, Deus falou que nunca mais eu ia ter uma febre daquele jeito, que nunca mais aquilo ia acontecer, e que eu ia ficar numa cadeira de roda, mas era para honrar o nome dEle, que a minha missão era estar numa cadeira de roda, era propósito dEle. E isso foi muito real. E quando depois eu fiz a cirurgia, aí foi na frente, para tirar, limpar na frente, aí eu fiquei sem voz, aí eu não mexia, não falava, mas assim, Deus me preparou para esse momento. Depois eu saí do hospital, depois de 1 mês e pouco, eu fui para o Sara Kubitschek, fiquei no Sara Kubitschek por mais de 4 meses em tratamento. E tudo aquilo ali eu sentia que a minha família me honrava, a minha família me valorizava, a minha família estava orando por mim, meu marido, minhas filhas, meus irmãos, minha mãe, meus pais. Então, assim, era tremendo, que eu sentia só que era amor, eu sentia paz. Todo mundo falava, mas como você não está sofrendo, você não está triste? Porque não tinha lugar para tristeza. Eu sabia que Deus estava ali comigo e era o que importava. Então, quando tudo isso aconteceu, eu senti que eu tinha um propósito na minha vida. E a Isabel fez um roteirinho aqui, mas eu não estou seguindo. Aí, em abril de 95, eu estava no Sara Kubitschek, me reabilitando. E no mesmo ano de 95, quando eu vim, aí eu falei que eu não queria mais voltar para Belém do Pará. Que eu queria estar aqui, que eu queria estar com a minha família, que eu queria estar do lado dos meus pais, da minha família toda. A minha família do Carlos são daqui de Goiânia, então eu queria estar aqui. Eu queria estar aqui nessa minha casa, nesse meu lar. E no mesmo ano de 95, eu conheci a Adfego. E a Adfego, eu fui trabalhar na Adfego no mesmo ano do meu acidente. Porque tinha uma coisa que gritava muito forte dentro de mim, que eu não podia parar. E quando eu estava muito triste, quando eu estava, às vezes, angustiada para ver se eu tinha algum tipo de melhora, eu tinha uma música que mexia muito comigo, que era vai dar tudo certo, se a gente confiar, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo,
mas a gente tem que colocar a nossa fé em ação. Se a gente não colocar a nossa fé em ação, não dá. E muitas vezes eu fico triste porque as pessoas falam assim, eu estou difícil, eu estou rompendo, mas eu estou acreditando. Não está acreditando, porque se você colocar sua fé em ação, vai dar tudo certo. Pode ter certeza, já deu tudo certo. Problemas, dificuldades, todos nós temos. E não são pouco, é da vida. Né? Passamos por momentos difíceis, a nossa família, com a perda de irmãos, da minha mãe. E a morte é uma coisa que dói muito, que te bagunça, né? Que destrutura. Mas quando você percebe também que a morte faz parte da vida e que você vai ter que continuar vivendo, você tem que ter seu legado aqui nessa terra. Você tem que fazer por onde viver bem aqui nessa terra. Você tem que ser exemplo para os seus filhos, para a sua família, para a sociedade. Você tem que ser pessoas de referência. Você tem que dar o melhor de você. Não é uma noite mal dormida, não é uma angústia no coração que pode te tirar do centro de Deus, do conceito que Deus tem pela sua vida. Deus te ama. Eu passei por todas as dificuldades possíveis. Eu senti como é que eu ia ser uma mulher, né, uma mulher charmosa, uma mulher para o meu marido. A questão financeira bagunçou todinha. Então, assim, a gente passou por muitas dificuldades, mas o que latia no meu coração, o que batia forte, é que ia dar tudo certo. E Deus, quando Ele falava comigo muito, muito mesmo à noite, Ele sempre falou comigo em Josué 1:9. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus, seu Deus, é contigo por onde andares. Seja forte, seja corajosa. Acredita, você consegue vencer. Você consegue, a sua fé é mais forte do que qualquer inimigo, qualquer diabo. O diabo está debaixo dos nossos pés. Ele só vai fazer alguma coisa com a gente se a gente permitir. Quando a gente tem Deus na nossa vida, Ele é real. E coloca sempre no coração de vocês, eu queria poder tocar na vida de vocês com essa palavra, seja forte e corajosa. Deus está contigo, Ele anda contigo. Ele não te desampara. Se você não deixar, Ele não te desampara. Você tem que acreditar que Deus é contigo o tempo todo. Que toda dificuldade, seja ela de qual situação for, de qual momento for da sua vida, que seja problemas com os filhos, que seja problema com o esposo, financeiro, saúde, o que for, Deus é contigo. Coloca profundo no seu coração que você tem uma fé aí, que ninguém vai abalar, que o inimigo não vai abalar, que os problemas da vida, que as decepções, que as tristezas não vão abalar. E hoje eu tenho na minha frente o que eu quero. Eu quero andar no céu, eu quero andar além do rio azul, com a glória de Deus na minha vida. E esse mundo é passageiro. Esse mundo, ele vai passar. Então, o que não vai passar é a promessa de Deus conosco. É a promessa de Deus que Deus tem com a gente. Então, nós temos que acreditar fortemente nessa promessa. Eu fiquei com uma deficiência visível. Mas quantos de nós, eu tenho, todos nós temos, muitas deficiências que não são visíveis. Decepções, muitas vezes a gente tem ódio, a gente tem mágoas, a gente tem desejos ruins contra as pessoas, a gente quer o mal, o nosso coração é falho. Essas deficiências, elas são tristes, elas são perigosas. Essa deficiência que muitas vezes você não consegue parar de beber, você não consegue parar de fumar, você não consegue parar de usar uma droga, sexo. Então, todos nós temos deficiências internas, não visíveis, que nos acabam, que nos entristece e tira da presença de Deus. Então, nós temos que saber essas deficiências nossas, para a gente tratar essas deficiências, para que todos nós possamos ter no nosso coração amor o tempo inteiro, pelo nosso próximo.
quando muitas vezes a gente julga a vida das pessoas, a primeira reação da gente é pensar só mal, a primeira reação da gente é querer o mal. A gente sofre porque não é fácil, a gente é carne e osso. Nós temos as nossas decepções, sim, com pessoas, mas quando a gente tem Deus no coração, tudo isso supera. Acredita, creia que cada momento, quando eu abro o meu olho, eu já agradeço a Deus pelo dia, por tudo que Ele tem preparado para mim. E que eu peço a Deus por cada um da minha família. E peço a Deus que cada um da minha família possa viver esse maravilhoso amor de Deus no coração. Essa alegria plena. E assim, quando Deus falou comigo, lá naquele leito do hospital, Ele me disse que eu ia estar falando do meu testemunho, falando do meu amor, falando da minha dedicação à minha vida, ao meu amor ao próximo. E assim, eu tive tudo preparado, porque uma coisa que dá muita base é o amor da família. Né? Meu marido é uma pessoa fora do normal, sensacional, um homem honrado, um homem digno, que me valorizou. Quantas vezes eu falei para ele: Carlos, você não casou comigo numa cadeira, se não der, você vai ser o pai das minhas filhas a vida toda. Mas se você achar que não dá, eu entendo, porque você tem que reformular toda a sua vida depois de um acidente. Eu andei até os 29 anos de idade, tem 26 anos que eu estou na cadeira. Então, muitos aqui não têm 29 anos, então assim, e o Carlos estava casado comigo há algum tempo já, andando no salto, toda uma mulher elegante, uma mulher, né, charmosa, tudo. E não, ele falou assim: eu não casei com o seu corpo, eu casei com você. Eu casei com a sua pessoa. E na saúde e na doença, na tristeza e na alegria eu estou com você. Isso me dignificava, isso me dava mais força e desejo de viver. Então, muitas vezes, assim, é difícil ver eu triste. Minha tristeza, às vezes, é 15 minutinhos, já passou, já bora, não vai resolver. E Deus tem resolvido. Hoje eu estou à frente de uma associação que ela tem um trabalho maravilhoso e grandioso. A Adfego hoje nós temos mais de 500 funcionários. Tem uma receita anual de milhões, entendeu? Então, assim, Deus me deu a dignidade de fazer uma gestão de uma empresa dessa, entendeu? É muita responsabilidade, é muito peso, mas Deus me capacitou de uma forma tão tranquila. Já teve um momento que eu pensei que não ia conseguir. Eu estou na Adfego, já vai como presidente, né, de mandatos, vai fazer 20 anos. Agora, esse ano, já faz 20 anos. Então, assim, se eu estou lá, que Deus tem me honrado, Deus tem colocado momentos e pessoas e comandos e direção na vida de pessoas ali, que só estão ali por conta da administração, da gestão. É uma empresa que dá emprego, é uma empresa que dá condições de trabalhar na área jurídica, na área do esporte, na área da reabilitação. Então, assim, quem conhece um pouquinho da Adfego, eu estou muito feliz que eu tenho pessoas aqui lá da Adfego, obrigada de coração por estar aqui, né? Então, assim, eu estou lá esses anos todos e eu sinto que eu sou honrada, admirada, que eu sou capaz ali dentro. Porque não é fácil você fazer uma gestão de uma empresa que gere milhões, a receita anual da Adfego é mais de 20 milhões. Então, assim, é uma responsabilidade grandíssima, mas Deus me honra. E Deus me honra porque eu quero estar com Deus, porque o meu foco é lá na frente, é no céu, é andar no céu com Deus. Eu andar aqui na terra, Deus tem a promessa que eu vou te andar, mas aqui para mim não é isso, eu quero andar no céu, eu quero andar no céu com Deus. E onde eu posso chegar nessa cadeira, talvez é muito maior do que eu posso chegar andando. Então, assim, eu já me sentei com presidentes, com senadores, com governadores, prefeitos. Então, isso aí me dá uma dignidade também. Porque Deus me colocou numa posição que eu consigo, né, ter essa gestão, essa admiração por eles. Porque eu sou uma mulher firme, porque eu sei que eu sou uma mulher de Deus. Porque eu sei que tudo que eu faço tem o propósito de Deus.
que tudo que eu faço é para a vontade de Deus. E isso eu trago no meu coração e a paz que eu sinto, ela é sobrenatural. Ela passa todo entendimento que a gente possa compreender. E quando você tiver com algum problema, acredita que você é vitoriosa. Acredita que você é vitorioso. Acredita que Deus está contigo. Que você vai romper. Que você vai ser mais. Se a gente acreditar, coloca a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Porque Deus quer que dá tudo certo. Nós somos escolhidos do Senhor. Então acredita que Deus está conosco. Acredita que Deus faz conosco uma bênção maior. Eu agradeço imensamente o convite que veio do pastor Getúlio, da pastora Marilda, da pastora Kelly. E assim, quando a pastora Marilda me ligou, meu coração bateu forte, mas na hora eu falei, não, eu vou. Mas eu pensei que eu ia fazer uma participação. E não era esse momento aqui todo meu, mas eu sei que Deus vai me honrar cada dia mais. E eu quero que a minha vida seja usada por Ele a qualquer momento, qualquer minuto, qualquer lugar. Porque eu quero andar no céu, é esse o meu propósito. É o meu propósito, é andar no céu. Eu sou tão grata, tão grata, tão grata pela vida das minhas filhas. A Isabel e a Manuela são sobrenaturais, essas meninas, sabe? A gente fala que nossos filhos são os melhores, mas as minhas são mesmo, são fora do normal. Então, meu marido, minhas filhas, a minha família sempre me deu muito amor, muito carinho, muito respeito. Eu nunca vi um olhar de dó, de coitadinha, no olhar deles para mim. Sempre vi que eles acreditaram que eu ia conseguir, que eu ia vencer, entendeu? Isso te deixa forte, isso te faz acreditar. Porque a gente tem que dar esses sentimentos para as pessoas, que elas conseguem, que elas vão romper. Então, quando tiver muito difícil, acredita, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação. A nossa fé em ação, não é hoje, não é amanhã, é sempre. É o mês de setembro, de outubro, é o 2021, 2022, sempre vai dar tudo certo. O que aconteceu na Adfego nessa pandemia, gente, assim, foi sobrenatural, foi milagres em cima de milagres. Eu estou aqui com o meu tesoureiro da Adfego, Alain, que é uma pessoa evangélica também, e assim, os celeiros transbordaram. É impressionante como Deus agiu e age, quando a gente acredita que vai dar tudo certo. Né? Então, assim, eu quero dizer para vocês, na tristeza, porque tem dia que não é fácil, não é, mas você acreditar, vai dar tudo certo sim. Deus é real, Deus é vida, Deus é o que te move, Deus é sobrenatural nas nossas vidas. Vamos acreditar, irmãs, que Deus é sobrenatural, que Deus age tremendamente nas nossas vidas. E assim, eu quero dizer para vocês que o mais importante de tudo, é o amor. Eu sinto um amor tão grande por cada pessoa da associação, da Adfego, da minha igreja. Eu sempre fiquei, né, ali atrás, estou aqui já vai mais de 15 anos, mas é assim, porque eu não quero aparecer. É Deus que tem que aparecer na minha vida, é sobre maior do que eu, não é sobre mim, é sobre Deus. Então assim, quando Deus age, Ele age. Esse momento eu tive que passar na Adfego porque foi fundamental. Mas assim, eu quero que Deus me usa. Eu quero ser usada por Deus. Eu quero ser usada cada dia mais por Deus. Eu quero ser transbordada de alegria e de paz e de amor. Eu quero dar amor, muito amor para as pessoas. E o que a gente vive dentro da Adfego é uma coisa linda. É tanto amor, é tanta promoção de vidas. Pessoas que chegam ali desoladas, chateadas, depois de um derrame, depois de um acidente, depois de um trauma. A Adfego promove vidas. Deus não tinha outro lugar melhor para me colocar do que ele não fosse na associação. E Deus colocou no primeiro ano do meu acidente.
Então, assim, eu fico tão feliz, tão grata, tão agradecida por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Não é fácil quando você precisa de depender para você tomar uma água, para você sair do carro, para você entrar no carro, para você tomar um banho, tudo você precisa do outro. Mas Deus me deu pessoas para me fazer essa parte. E eu agradeço e peço a Deus saúde plena, total para a vida do meu marido. E é o que eu mais peço, porque ele deixou a vida dele para ficar comigo. Ele podia muito bem, não, deixa ela. Eu me virei alguns anos sem ele, porque ele não teve como sair do trabalho. E isso foi natural. Quando eu vi, ele estava do meu lado e comigo o tempo todo, 24 horas por dia. E eu nunca vi esse homem reclamar de nada, de acordar à noite, de fazer qualquer situação para me ajudar. Gratidão pela sua vida, Carlos, e que eu peço a Deus que Deus te coloque tudo que você mais deseja no seu coração, na sua vida, na sua saúde, em nome de Jesus. E quando eu sofri o acidente, a Manuela estava com 2 anos e meio, a Isabel com 5 anos e meio, uns bebês, né? Um bebê que precisa tanto da mãe. E Deus colocou essas meninas tão fortes, Deus colocou essas meninas tão firmes, tão corajosas diante de toda a dificuldade que elas viram a mãe delas passar. E foram mais de 6 meses em hospital, reabilitação. E Deus capacitou essas meninas para passar por tudo isso. Então, assim, é tremendo, gente, mas é porque eu coloquei a minha fé em ação. E eu fui forte e corajosa, rompendo em todas as dificuldades na tempestade, sendo vitoriosa na tempestade. Então, assim, nós conseguimos ser. Mas o meu problema é muito difícil. Não tem problema difícil. Se você acreditar em Deus, se você acreditar que sua fé é maior. É a nossa fé que faz toda a tempestade se acalmar, que faz tudo se direcionar. Porque você tem que pedir a Deus direcionamento. Quando eu lembro que eu passei por várias cirurgias, e assim, uma atrás do outra, teve momentos que eu perdia sangue, mais sangue, porque cortava no mesmo lugar. E aquilo ali, eu pensava, meu Deus, quando é que vai ter fim? Mas eu não lembro do sofrimento. O sofrimento não ficou, a dor, o trauma não ficou. Ficou a vontade de acreditar que Deus está comigo e Deus vai me levar para o céu, é o que eu quero. E eu quero pedir aqui que venha, pode vir, pastor, aqui na frente, meu marido, as minhas filhas, meu genro, a mãe dele, as minhas irmãs, né? Tem meus amigos que eu queria chamar, mas eu queria que as minhas irmãs viessem aqui, porque eu acho que a gente tem que estar sempre ungidas, né? Que a gente tem que estar sempre nessa fortaleza de Deus. Ô Clara, não sei se eu vou conseguir só orar, mas esse momento, irmãs, é um momento tão especial, que ao mesmo tempo que a igreja está ganhando muito, se enriquecendo muito, eu acho que muitos estão perdendo. Quase que eu perco também, porque eu fiz uma pequena confusão com o horário. Eu cheguei em Goiânia, já eram as 5h30, aí resolvi perguntar para a Sheila onde é que ela estava, e a resposta da Sheila, quando você pergunta onde ela está, normalmente é assim, igreja, ou então a caminho da igreja. Eu falei, mas está muito cedo. Não, é 18 horas. Eu falei, então vou do jeito que estou mesmo, porque eu não podia perder um momento como esse. Quantos aqui já conheciam a história da Clara? Quem não conhecia? Quem foi edificado com a história dela? Eu conheço um pouco da história dela, mas eu conheço mais a família dela. Eu conheço não aquela história de testemunho, mas a história de vida. E eu acho que assim como a Clara está falando para as mulheres, o Carlos é de poucas palavras, o Carlos é de muita ação. Eu acho que uma hora nós precisamos, como homens, reunir os homens da igreja para ouvir o Carlos. Amém.
E nós vamos fazer isso. Amém. Você começa a orar. Amém. Porque o Carlos, para mim, é um exemplo vivo da palavra marido e da palavra pai. Você não sabe o quanto eu te admiro sem ficar declarando, e o quanto eu te respeito. E a Clara, nós precisamos conhecer mais a história dela, acompanhar o que ela faz, porque o que essa mulher faz, não só em Goiânia, no estado de Goiás, mas a repercussão do que ela faz, os benefícios que Deus promove através dela, muito pouca gente que conhece. Eu estou falando porque eu conheço um pouco, e eu queria fazer aqui um apelo às pastoras da igreja, e um apelo à Clara. Usem mais a experiência da Clara na igreja. Tira a Clara lá daquele cantinho, porque eu, quando eu quero saber se a Clara está na igreja, eu olho lá para aquele cantinho, e sempre que olho dou uma corridinha lá, porque tenho alguma coisa a receber, não é, Carlos? Então, irmãos, eu acho que Deus está começando hoje, pastora Marilda, Vanina, pastora Kellen, pastora Sandra, pastoras, né, de uma geral. Hoje é o dia delas, pastora Ana, dia das mulheres. Acho que hoje está começando algo novo na igreja. Amém. E eu penso que Deus está mostrando para nós que não importa o quanto o mar esteja bravio, mas nós temos alguém no barco para dizer para o mar: aquieta-te. E esse tema, isso é de Deus, porque o nosso Deus está conosco nas tempestades. Amém. Aleluia. Mas eu vou parar por aqui, porque não é meu dia de falar. Eu queria só pedir a todas para se colocarem de pé. E eu quero apenas deixar um texto aqui para vocês, que é uma realidade na vida de vocês, mas que eu profetizo sobre a vida de vocês. Carlos, Clara e meninas abençoadas de Deus. Isaías 61:9 é o que é a família de vocês, uma família bendita do Senhor. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Eu vou só orar e as mulheres, as pastoras vão ungir. Amém? Vou ungir só o Carlos e a Clara aqui. Vem cá, Carlos. Você para mim é uma pessoa muito especial. Amo muito vocês. Sinto uma honra elevada de ter o privilégio e a responsabilidade de pastorear vocês. Nem me sinto preparado para isso, mas me sinto honrado e louvo a Deus pela vida de vocês, e sei que vocês foram chamados para fazer diferença nessa igreja. Amém? Só um pouquinho aqui. Senhor, eu te louvo porque foi o Senhor quem já ungiu esta família com a unção que despedaça o jugo, aquela unção que remove todo o peso, como a tua serva testemunhou para nós aqui. O peso do medo, o peso das incertezas, o peso das impossibilidades, e substituindo tudo isso pelo valor, pela força e pelo efeito da fé, que é a vitória que vence o mundo. Que esta família seja sustentada pelo Senhor, usada pelo Senhor, renovada pelo Senhor, revestida pelo Senhor, e que através desta família a unção do Senhor se manifeste para o louvor da tua glória. Eu abençoo toda esta geração, abençoo todos aqueles que estão ligados a esta família com toda sorte de bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Um aplauso para Jesus.